A teologia da libertação surgiu na América Latina, sobretudo a partir da década de 1960, como um movimento que buscava relacionar a fé cristã com a luta contra a pobreza e as injustiças sociais. Seu discurso partia de uma preocupação legítima: a miséria que assolava milhões de pessoas, muitas delas dentro da própria comunidade cristã. Inspirados pelo contexto de desigualdade, alguns teólogos procuraram reinterpretar as Escrituras, colocando o foco central na libertação do homem de estruturas opressoras. A mensagem de Jesus passou a ser apresentada como um chamado prioritário à transformação política e social. No entanto, ao longo do tempo, essa abordagem levantou sérias controvérsias dentro do cristianismo. A grande questão que se coloca é: até que ponto a teologia da libertação representa a essência do Evangelho? O Evangelho puro e simples, como anunciado por Cristo e pelos apóstolos, tem como núcleo a reconciliação do homem com Deus, a salvação pela graça mediante a fé e a transformação espiritual que conduz a uma nova vida. Quando esse centro é deslocado, corre-se o risco de reduzir a fé cristã a uma ideologia ou a um programa político. A teologia da libertação propõe a leitura da Bíblia a partir da perspectiva dos pobres e marginalizados. Ela enfatiza que Deus tem uma opção preferencial pelos pobres, o que, em certa medida, encontra respaldo nas Escrituras, pois o Senhor se mostra compassivo e justo em relação aos necessitados. O problema, porém, surge quando essa ênfase transforma-se em exclusividade e o Evangelho passa a ser reinterpretado como um manifesto de luta de classes. Nesse ponto, há um afastamento da mensagem bíblica, que não é limitada a uma categoria social, mas destinada a todos os homens, ricos ou pobres, sem distinção. O Evangelho puro e simples não nega a responsabilidade cristã de agir com justiça e amor ao próximo. Jesus sempre se preocupou com os necessitados, alimentou multidões, curou enfermos e acolheu os marginalizados. Entretanto, sua missão não se restringiu à transformação das condições sociais. Seu objetivo principal foi oferecer salvação eterna, libertar o homem do pecado e restaurar sua comunhão com o Pai. O risco da teologia da libertação está em inverter essa ordem, colocando a mudança social como objetivo central e relegando a salvação a um plano secundário. Outro ponto que merece atenção é a base ideológica que influenciou fortemente a teologia da libertação, o marxismo. Muitos de seus teólogos utilizaram conceitos marxistas para interpretar a realidade e propor mudanças. Isso levou a uma fusão perigosa entre fé cristã e luta política, onde a mensagem do Evangelho foi reinterpretada sob a ótica da opressão e da revolução social. Essa mistura, além de comprometer a pureza da fé, acaba por instrumentalizar a mensagem bíblica para objetivos humanos e temporais. O Evangelho puro e simples não depende de ideologias humanas para ser relevante. Ele é, por si mesmo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao longo da história, o Evangelho transformou sociedades inteiras não por meio de revoluções políticas, mas pelo poder de vidas transformadas. Onde o Evangelho é pregado em sua integridade, há frutos de justiça, compaixão e solidariedade, pois o coração regenerado pelo Espírito Santo produz naturalmente obras que refletem o amor de Cristo. Assim, ao compararmos a teologia da libertação com o Evangelho puro e simples, percebemos uma diferença essencial de foco. Enquanto a primeira se volta prioritariamente para a libertação social, o segundo se concentra na libertação espiritual e eterna. Isso não significa ignorar a injustiça ou fechar os olhos para a miséria, mas sim compreender que a verdadeira transformação começa no coração humano.
Sem essa mudança interior, qualquer tentativa de reforma social será superficial e temporária. Na sequência desta reflexão, veremos de forma mais detalhada como a teologia da libertação influenciou a Igreja, quais foram seus desdobramentos práticos e como o Evangelho puro e simples continua sendo suficiente para trazer a verdadeira libertação que o ser humano necessita. Ao analisar o impacto da teologia da libertação na Igreja latino-americana, percebemos que sua influência foi ampla e significativa. Muitos líderes e comunidades passaram a compreender a missão cristã quase exclusivamente em termos de ação social e política. Igrejas transformaram-se em espaços de organização comunitária, onde a luta contra a opressão se sobrepunha à pregação da salvação em Cristo. Essa mudança de foco trouxe resultados sociais visíveis, mas também comprometeu a identidade do Evangelho, que deixou de ser visto como mensagem de vida eterna para ser reduzido a um instrumento de mudança histórica. O Evangelho puro e simples, no entanto, apresenta uma lógica diferente. Ele não despreza a realidade social, mas a aborda a partir da raiz espiritual do problema humano, o pecado. A injustiça, a opressão e a desigualdade são consequências da queda, do afastamento do homem em relação a Deus. Assim, a verdadeira transformação não pode começar apenas por políticas públicas ou mobilizações coletivas, mas pela regeneração interior que o Espírito Santo realiza. É o coração renovado que gera atitudes de justiça, misericórdia e compaixão. Um dos grandes riscos da teologia da libertação é colocar o homem no centro da mensagem, como agente de sua própria libertação. Ao enfatizar a luta contra estruturas sociais injustas, muitos de seus defensores acabam obscurecendo a centralidade da obra de Cristo na cruz. A libertação que Jesus oferece é primeiramente do pecado e da morte eterna. Dela decorre a possibilidade de uma vida transformada e, consequentemente, de uma sociedade mais justa. Quando essa ordem é invertida, o Evangelho perde sua essência e se torna uma ideologia. Outro aspecto importante é perceber como essa teologia influenciou a leitura das Escrituras. Textos que falam de justiça, pobres e oprimidos passaram a ser interpretados quase exclusivamente em sentido sociopolítico. Por exemplo, a libertação de Israel do Egito, em Êxodo, foi vista como modelo de revolução contra opressores. Porém, o Novo Testamento mostra que essa libertação apontava para algo maior, a redenção espiritual que Cristo traria a todos os povos. O Evangelho puro e simples não ignora a dimensão social desses textos, mas os interpreta à luz da revelação completa, que mostra a centralidade da cruz. Não se pode negar que muitos cristãos inspirados pela teologia da libertação realizaram obras de grande valor, fundaram comunidades, defenderam os pobres e denunciaram injustiças. O problema não está na preocupação social em si, mas no deslocamento do centro da fé. A ação social é consequência da fé, não seu núcleo. Quando a Igreja transforma o Evangelho em uma bandeira política, perde sua identidade espiritual e se torna vulnerável às ideologias do mundo. Por outro lado, o Evangelho puro e simples continua sendo suficiente para gerar transformação. Onde Cristo é anunciado com fidelidade, pessoas são alcançadas, corações são mudados e a sociedade é impactada de maneira genuína. A história mostra inúmeros exemplos. Movimentos missionários que levaram educação, saúde e justiça a povos marginalizados, avivamentos que resultaram em reformas sociais, homens e mulheres que, transformados pela fé, se tornaram instrumentos de mudança em suas comunidades. Tudo isso não surgiu de ideologias humanas, mas da ação do Espírito Santo por meio da pregação fiel.
A comparação entre a teologia da libertação e o evangelho puro e simples nos leva a uma conclusão parcial. A Igreja não pode confundir meios com fins. O compromisso com a justiça social é importante, mas não é a essência do evangelho. O centro da fé cristã é Cristo crucificado e ressurreto, e é a partir dessa realidade que toda ação deve ser orientada. Quando a Igreja mantém o Evangelho em primeiro lugar, as boas obras fluem naturalmente como frutos de uma fé viva. Na próxima parte, refletiremos sobre os perigos de uma fé misturada com ideologias e sobre como o Evangelho puro e simples oferece o equilíbrio necessário para que a Igreja seja sal e luz no mundo sem perder sua verdadeira identidade. Quando a Igreja mistura o Evangelho com ideologias humanas, corre um risco grave: perder sua identidade espiritual. A teologia da libertação é um exemplo disso, pois, ao adotar categorias do marxismo e da luta de classes, reinterpretou a fé cristã como uma arma política. Esse movimento não apenas distorceu a mensagem bíblica, mas também dividiu comunidades, transformando a Igreja em um espaço de disputas sociais e ideológicas. A fé deixou de ser proclamada como caminho de reconciliação com Deus para se tornar um projeto humano de libertação. O Evangelho puro e simples não pode ser confundido com programas políticos, sejam eles de esquerda ou de direita. Jesus deixou claro que seu reino não é deste mundo. Ele não veio fundar um sistema político, mas trazer salvação eterna. Quando a Igreja esquece essa verdade e se alia demasiadamente a ideologias, compromete sua missão. Em vez de ser voz profética que denuncia o pecado em todas as esferas, passa a ser instrumento de interesses humanos. Isso enfraquece seu testemunho e reduz sua mensagem àquilo que o mundo já conhece: disputas de poder. Outro perigo da teologia da libertação está em sua tendência de relativizar verdades espirituais. Em nome da luta contra a opressão, muitos de seus defensores colocaram em segundo plano doutrinas centrais, como a necessidade do arrependimento, a obra expiatória de Cristo e a esperança na vida eterna. A ênfase passou a ser a libertação do aqui e agora, em detrimento da realidade eterna. Contudo, o Evangelho puro e simples ensina que não há transformação genuína sem arrependimento e sem a nova vida em Cristo. O maior problema da humanidade não é a desigualdade social, mas o pecado que separa o homem de Deus. Isso não significa que o cristão deva ser indiferente à dor do próximo. O próprio Evangelho nos chama a amar, socorrer e agir com misericórdia. Mas o ponto crucial está na ordem das coisas. A obra social deve fluir da fé e do amor a Deus, nunca substituí-los. A Igreja que mantém a cruz no centro inevitavelmente produzirá frutos de justiça, porque corações transformados pelo Espírito Santo não permanecem indiferentes ao sofrimento humano. A justiça social, nesse caso, é resultado da fé verdadeira, não o objetivo principal da mensagem. O Evangelho puro e simples também preserva a universalidade da mensagem cristã. A teologia da libertação, ao focar quase exclusivamente nos pobres e oprimidos, acabou por restringir o alcance do Evangelho. Cristo, porém, veio para todos, ricos, pobres, poderosos, marginalizados, homens e mulheres de todas as nações. A salvação é oferecida a todos os que creem, sem distinção. Quando a Igreja limita sua mensagem a uma classe social, acaba negando a amplitude da graça de Deus. É importante destacar que Jesus mesmo demonstrou essa universalidade. Ele acolheu pobres e enfermos, mas também conversou com ricos, como Zaqueu, e líderes religiosos como Nicodemos. Ele denunciou injustiças, mas sua maior preocupação era transformar corações. A missão de Cristo não foi criar uma revolução política, mas oferecer vida eterna.
E quando vidas são transformadas, a sociedade naturalmente experimenta mudanças duradouras. O grande desafio da Igreja hoje é manter-se fiel ao Evangelho em um mundo que constantemente tenta moldá-lo segundo interesses temporais. Ideologias surgem e desaparecem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O cristão deve estar atento para não trocar o poder transformador da cruz por discursos que soam modernos, mas carecem de profundidade espiritual. A missão da Igreja é proclamar Cristo, não servir de palanque para ideologias humanas. Na parte final desta reflexão, veremos como a fidelidade ao Evangelho puro e simples não apenas protege a Igreja contra distorções, mas também a capacita a cumprir sua verdadeira vocação: ser sal da terra e luz do mundo, apontando para Cristo como a única fonte de verdadeira libertação. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, podemos perceber que a comparação entre a teologia da libertação e o Evangelho puro e simples nos leva a uma conclusão fundamental. Quando a Igreja desloca o centro da mensagem da cruz para uma ideologia humana, perde sua identidade e poder espiritual. A teologia da libertação nasceu de uma preocupação legítima com os pobres e oprimidos, mas acabou transformando a fé cristã em um instrumento de luta política, colocando em segundo plano a salvação eterna e a reconciliação com Deus. O Evangelho puro e simples, por outro lado, continua sendo suficiente para todas as épocas e contextos. Ele não precisa de ideologias para ganhar relevância, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem eterna não se prende a classes sociais, etnias ou sistemas políticos. Ela é universal, alcançando todos os homens sem distinção. Ao mesmo tempo em que transforma corações, também gera frutos de justiça, compaixão e misericórdia. Pois quem nasce de novo em Cristo não permanece indiferente ao sofrimento humano. O grande risco de movimentos como a teologia da libertação é trocar o eterno pelo temporário, o espiritual pelo político, a graça de Deus pelas estratégias humanas. Ao fazer isso, a Igreja deixa de ser coluna e firmeza da verdade para se tornar apenas mais uma voz no meio das disputas ideológicas do mundo. Mas quando permanece fiel ao Evangelho, a Igreja exerce seu verdadeiro papel profético, anunciar a salvação em Cristo e, por meio disso, impactar a sociedade de maneira duradoura e genuína. O cristão, portanto, precisa escolher de que fonte deseja se alimentar. Se buscar ideologias travestidas de espiritualidade, encontrará apenas discursos passageiros que não têm poder de salvar. Mas se permanecer no Evangelho puro e simples, terá sua vida transformada pelo Espírito Santo e se tornará instrumento de transformação ao seu redor. A verdadeira libertação não está em sistemas humanos, mas em Cristo, que nos liberta do pecado e nos dá vida abundante. O testemunho da história mostra que onde o Evangelho foi pregado com fidelidade, vidas foram restauradas, famílias reconstruídas e comunidades transformadas. Essa é a força do Evangelho, mudar o mundo a partir da mudança do coração humano. Nenhum sistema político é capaz de produzir isso. Apenas a obra de Cristo na cruz tem esse poder. Encerrando, podemos afirmar com convicção: a missão da Igreja não é adotar ideologias, mas proclamar a palavra eterna de Deus. O Evangelho puro e simples é suficiente, completo e imutável. Nele encontramos não apenas esperança para o presente, mas certeza para a eternidade. Que cada cristão permaneça firme nessa verdade, não se deixando seduzir por discursos que tentam adaptar a fé às modas do mundo. O Evangelho não precisa ser atualizado, ele precisa ser anunciado com fidelidade. E quando isso acontece, a Igreja cumpre sua vocação de ser sal da terra e luz do mundo, apontando sempre para Cristo como a única fonte de verdadeira libertação.